Olá, Joelson. Em relação aos corpos, hoje o Ministério Público expediu uma recomendação dando prazo de 48 horas para Estado e município providenciarem o sepultamento desses corpos que já vem se acumulando aqui no Instituto há mais ou menos um ano. Vamos ver. A recomendação foi expedida no fim da manhã dessa quarta-feira. O Ministério Público estipulou o prazo de 48 horas para a Prefeitura de Teresina e o Governo do Estado promoverem o sepultamento de 61 corpos que se encontram armazenados no Instituto de Medicina Legal. O documento, assinado pela promotora de justiça Leida Diniz, orienta a Prefeitura a adquirir imediatamente, com dispensa de licitação, 51 caixões para adultos e 10 caixões para bebês. Recomenda ao IML a separação de indigentes e não identificados, que armazene fotografias dos corpos anotando características físicas, que cruze os dados com o banco de desaparecidos, que promova um chamamento público de parentes de pessoas desaparecidas. A promotora, que não quis dar entrevista por dificuldade na fala, consequência de uma gripe, salienta que o serviço funerário é dever do município e a conservação dos restos mortais, atribuição do Estado. A recomendação do Ministério Público não tem força de decisão judicial. Os requeridos podem não seguir sem sofrerem sanções por isso. Se nada for feito, a promotora Leida Diniz anuncia: não deve procurar a justiça. Disse que vai tirar dinheiro do próprio bolso e buscar doações junto à sociedade para custear o sepultamento coletivo. Entre os 61 corpos armazenados no IML, há 10 crianças. A situação chamou a atenção do Conselho Tutelar, que pediu providências. O fornecimento de urnas era feito pelo governo do estado. O serviço foi suspenso por orientação do Tribunal de Contas, que entende ser atribuição do município. A Prefeitura de Teresina alega que não há previsão dessa despesa no orçamento municipal. Por força do impasse, corpos de pessoas não identificadas se acumulam no Instituto há quase um ano. A própria direção do órgão enviou pedido de providências ao Ministério Público. Vizinhos do IML reclamam do mau cheiro vindo do prédio, odor exalado dos corpos que aguardam há meses uma definição para o enterro. Bom, aí o que a gente vê é que há um envolvimento até emocional por parte da promotora com essa situação, ela se dispondo a abrir mão do próprio recurso, do salário dela, para, junto com doações aí da sociedade, já que não poderia custear sozinha, promover o sepultamento desses corpos, se esse impasse persistir. Agora, fazendo aqui uma ponderação em relação aos números, há uma divergência em relação aos números que foram colocados aí pelo Ministério Público e o que o IML tem. Após a liberação de alguns corpos, de acordo com a direção, o número hoje é de 46 corpos armazenados aqui. Seriam 38 de adultos e 6 de recém-nascidos. A gente passa a conversar, ou melhor, 8 corpos de recém-nascidos. A gente passa a conversar com o diretor do IML, Janiel Guedes. Bom, diretor, primeiro, como é que o Instituto recebe essa recomendação do Ministério Público? Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós recebemos com muita alegria, felicidade, porque ultimamente o IML tem sido foco de muita mídia, de muita repercussão nos meios televisivos, e o próprio Ministério Público é um parceiro já em grandes problemas que o órgão vem enfrentando. De fato, a Secretaria de Segurança, através do secretário de Segurança, Fábio Abreu, ele vem dando todo o apoio que nós necessitamos, mas o próprio prédio já vem passando por um problema desde quando foi feita a entrega e o recebimento do mesmo, né? Então, com certeza, sem dúvida, o Ministério Público vai continuar nos dando esse apoio, é um grande parceiro. O próprio Instituto de Medicina Legal, ele trata todos os corpos que aqui entram com ética, respeito e muita responsabilidade. E com a ajuda do Ministério Público, isso se evidencia ainda mais, né? Em relação às crianças, diretor, há uma dúvida muito grande. Como é que esses corpos vieram parar aqui? São crianças vítimas de mortes violentas? Qual a causa da morte delas? São 8 recém-nascidos que o senhor falou.
Certo. Primeiro aproveitar um momento para esclarecer o que foi divulgado até ontem por outra emissora. Acho que o apresentador foi infeliz ao dizer que o próprio diretor não tinha o número exato desses corpos e teve o conhecimento através da mídia. Isso não é verdade. Na verdade, o que aconteceu ultimamente foi divulgado que tínhamos 51 corpos dentro do Instituto aguardando o enterro, que por falta de urnas não tinha sido ainda providenciado. Desses 51, 5 foram liberados, então restou os 46, dos quais 38 são de adultos, incluindo idosos também, e esses 8 recém-nascidos, que é bom que se diga que são fetos. E aí nós não podemos dar mais informações em relação a esses 8 recém-nascidos, porque ainda está em curso de investigação, então não posso dar nenhuma informação acerca desses 8 corpos, certo? Então, de fato, a reportagem, né, foi infeliz ao dizer isso. Nós solicitamos 51 urnas e dessas 51 colocamos 10 urnas de tamanho pequeno. Isso é o que consta no ofício. É o que consta no ofício. Então, se eu coloco 10 urnas pequenas, não quer dizer que são 10 crianças. Então, houve uma interpretação de forma equivocada que ocorreu. Bom, se é possível, no caso, em havendo por parte da promotora, houve por parte dela uma manifestação no sentido de que ela própria custeasse e com doações, com recursos dela e com doações, esse sepultamento. Existe algum impedimento legal para isso? O embasamento jurídico, eu não tenho para te dizer isso. O que eu sei é que o próprio secretário de Segurança, ele foi provocado a resolver essa situação com uma compra imediata, mas nós sabemos que nós não podemos fazer essa compra imediata, porque o próprio TCE já determinou que, segundo a nova lei de registros públicos, é uma incumbência da prefeitura. Então, a própria SASC não pode comprar. Então, se a SASC não pode comprar, nós também não podemos comprar. Nós não vamos correr esse risco de responder por uma ilegalidade. Muito obrigado a Janiel Guedes, diretor do Instituto de Medicina Legal, pelas informações. Joelson.